Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Saúde Pique, esse podcast que traz muita informação sobre saúde, mas também conversando com médicos e profissionais de saúde que fazem a diferença no nosso dia a dia. Hoje eu recebo com muito prazer uma figura que se tornou um ícone da medicina no Piauí, na otorrinolaringologia. Quando a gente fala o nome Flávio Santos, já tem aquele peso. E é com muito prazer, com muita honra que eu te recebo hoje aqui, Dr. Flávio Santos. Muito obrigada. Obrigado, Nádia. É um prazer estar aqui com você. Vamos bater um papo bacana e esclarecer essas perguntas que você quer saber sobre mim. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito bacana, porque a gente quer conhecer um pouco da história desse homem que foi pioneiro nessa área. Já são 35 anos e o nome Flávio Santos hoje tem esse peso todo, Flávio. Ele se completa. Hoje foi engraçado esse nome aqui, quando a gente resolveu botar o meu nome no nome do hospital. Eu confesso a você que chegou um período que eu pensei em mudar, porque estava personalizando muito, mas quando eu fui percebendo que às vezes eu estava no local, às vezes as pessoas me encontravam no supermercado e falavam assim para mim: ô, doutor Flávio, eu consultei com você lá na Flávio Santos. Aí eu digo, poxa, o pessoal já está conseguindo me dissociar do nome da marca que a gente tinha criado, né? Eu me lembro que eu reuni com o Paulo Rogério, isso já tem uns 20 anos. Paulo, eu tô preocupado, vou mudar o nome, vou inventar outro nome postal, tá muito... Ele, não faça isso. Todo mundo já sabe, se você mudar o nome vai ser uma loucura. E realmente, aqui era o hábito da regional da cidade, muitos colegas botavam seu nome nas clínicas, né? Você viram, ouvi lá, tinha todo mundo tinha um nome vinculado à sua pessoa. E foi assim que surgiu o nome, a gente foi aperfeiçoando e hoje realmente a gente consegue diferenciar a minha pessoa do hospital. O hospital criou uma identidade própria, ele já é uma marca realmente própria dele. E isso é muito bacana. Quando foi que começou essa virada de chave, de passar do consultório do Dr. Flávio Santos para um grupo maior, absorver outros médicos? Como é que surgiu tudo isso, Flávio? Quando a gente chegou aqui em Teresina, isso estou falando da década de 90, né, 1990, eu cheguei aqui no final de 89, já depois de ter feito toda a minha formação fora. E Teresina naquele tempo era uma cidade muito pacata, assim. Eu me lembro que não existia nenhum plano de saúde, a cidade era só praticamente paciente de SUS e paciente de privado. Tinha poucos colegas na época aqui, uns 10, 12 otorrinos na cidade. E eu começava a prestar atenção, eu digo, poxa, como é que eu vou fazer para entrar aqui nesse mercado? Eu já tinha colega de nome na cidade, vários colegas, Dr. Wilton Mendes, Dr. Antônio Carlos Costa, Dr. Volner, que eram o Dr. Bernardo, que eram pessoas que eram referência na otorrino já aqui. E eu, muito jovem ainda, acho que eu tinha uns 25 anos, eu me formei muito jovem. Entrei no mercado de trabalho com uns 25 anos. E eu comecei a observar algumas coisas que eram assim, poxa, os otorrinos não atendem dia de sexta à tarde. E eu não tinha nada, não tinha consultório, não tinha nada, só trabalhava no Hospital São Marcos. E aí eu digo, não, agora, por que não tem? Eu vou atender. Aí comecei até a abrir meu consultório. De segunda a sexta eu não tinha ninguém no meu consultório. Aí começava a aparecer gente na sexta e eu resolvi abrir sábado de manhã. Que não tinha ninguém atendendo. Aí eu só tinha cliente na sexta de tarde e no sábado de manhã, quando os outros colegas fechavam o consultório. E durante esse período a coisa foi ganhando corpo. Então, graças a Deus, a cidade estava numa fase de expansão. E as pessoas começaram a ligar, muita gente tinha conhecimentos familiares, a família era relativamente conhecida, e aí começou isso. E aí eu comecei a perceber dessa necessidade do atendimento ser expandido para outros horários. Então, assim, eu comecei a atender gente no sábado, chegava para mim e falava assim, ô rapaz, você é filho do Ayrton, né? Ah, meu filho, ainda bem, liguei para seu pai que me disse que estava aqui, porque meu filho tá com um negócio aqui no ouvido desde ontem à tarde, botou um corpo estranho e não acha ninguém para tirar. Aí, também tirava ali. Aí foi quando começou a surgir essa história. Aí a gente começou no consultório, só eu e a Márcia, minha esposa, que era fonoaudióloga. E na época, a Teresina estava iniciando. Então a gente trouxe muitas coisas novas para a cidade, já nos exames mais novos para a época. A gente foi pioneiro em muita coisa dentro do otorrino aqui, no consultório. E isso foi ganhando um crescimento que realmente foi exponencial. E em 2, 3 anos aqui, eu não acreditava no que estava acontecendo. Foi quando a gente... Você já começou a sentir aquela necessidade, eu não dou mais conta sozinho. Eu não dou mais conta sozinho do que estava acontecendo. Então eu me lembro bem que quem primeiro eu chamei foi o Paulo Rogério, que eu conheci num congresso em Recife, o Paulo terminando a residência dele. E iria voltar para Teresina. Você quer trabalhar comigo?
E o Paulo é um filho mais velho que eu não tive. E sabe quando foi uma empatia assim de primeira vez? E o Paulo veio pra cá, é a pessoa que é hoje, assim, com um nome... Acho que tem hora que eu digo pra ele, você tá mais forte do que eu há muito tempo. Eu brinco muito com ele, graças a Deus, eu fico muito feliz por isso. E isso foi surgindo dessa forma. Engraçado que quando o Paulo veio trabalhar comigo, pelas questões, digamos, políticas lá de Picos, né? A família dele é adversário política da nossa, assim, politicamente. Então era engraçado, a gente teve que vencer muitos obstáculos. Aí a gente chegava no consultório, Flávio, aí o cara só dizia, rapaz, tu vai botar aquele cara pra trabalhar contigo, aquele cara vai te ferrar. Aí o Paulo falava, pô, Flávio, o meu me disseram a mesma coisa de ti. Um falando do outro. Um falando do outro. Mas graças a Deus que a gente conseguiu, digamos assim, suprir todas essas divergências com o trabalho, um trabalho ético, correto, que é o que a gente sempre procurou fazer, a todos que procuram a gente lá. E o Paulo foi o primeiro de uma série de outros. Hoje nós está lá até hoje, né? Até hoje lá. Hoje nós temos já no grupo 28 otorrinos trabalhando dentro do Hospital Flávio Santos, né? Graças a Deus, assim, é normal isso, alguns ficam, depois saem para botar suas estruturas. Eu sempre brinco assim, a gente, por exemplo, aqui nós temos mais 2 grandes estruturas de otorrino na cidade, que eu acho que é muito bacana, ajuda muito a divulgar toda a área de otorrino, que é os colegas da Otorrinos, os colegas da SOS. Todos, a grande maioria, passou pelo Hospital Flávio Santos. Eu sempre brinco, ó. Flávio Santos já pariu o otorrino, já pariu a SOS. Acho que ainda vai dar tempo de parir mais uma. Dá pra ter uma geração aí. Mas isso é com muita alegria. Eu acho que a gente aprende, vai o tempo todo seguindo e nós vamos lecando. Porque a gente quer engrandecer sempre a otorrino e a medicina aqui do nosso estado. Falava sobre esse pioneirismo, né? De muitas novidades, de muitos atendimentos diferenciados, tecnologias que o Grupo Flávio Santos, eu posso chamar assim, né? O Hospital Flávio Santos foi pioneiro. Inclusive, ao atender 24 horas em plantão, porque, de fato, ao longo dos anos, o que a gente verificava, eu tenho filhos e corri muitas vezes com os filhos para o Hospital Flávio Santos, dia de domingo, às vezes sábado à noite, e tinha lá uma pessoa para atender. Isso foi um grande diferencial. Na realidade, isso aí foi um grande desafio. Eu me lembro que a gente começou a urgência, a gente tinha 4 colegas. Era eu, o Paulo, o Volner e o Edivan. A gente abriu no primeiro mês, eram 7 dias na semana. Eita, escala. Então a gente começou assim, e a gente começou praticamente presencialmente mesmo. Então os primeiros 3 meses eu me lembro que não aparecia ninguém. Era. E ela, de uma hora para outra, começou a coisa a ganhar um corpo e a gente realmente foi agregando as pessoas, porque houve essa necessidade. Mas é um serviço de urgência, tanto que Teresina é um caso assim, estudar em todo lugar. Nós somos, acho que a única capital do Nordeste que temos assim 2 hospitais exclusivamente de otorrino. Você não vê isso em canto nenhum aqui no Nordeste. Fortaleza só tem Hospital Geral, que tem uma urgência de otorrino, São Luís não tem nenhuma, Natal não tem nenhuma urgência 24 horas, Maceió não tem, João Pessoa tem urgência 24 horas, mas são pontuais isso aí. Então, assim, isso se divulgou muito, principalmente, não só aqui em Teresina, mas em todo o Maranhão. Existe um fato que foi muito interessante, eu estava de plantão no hospital num sábado, e entrou um senhor, né, todo armado, de terno e tal, com um filho, um menino também, que também era um corpo estranho, de nariz esse. E foi assim, um atendimento super rápido, eu tirei, aí o cara se apresentou, olha, doutor Flávio, eu sou fulano de tal, eu sou, na época ele era secretário do governo lá do Maranhão, eu saí de São Luís pra cá, porque eu não consegui nenhum profissional que atendesse meu filho, e soube daqui de você. O que é que você quer para ir para São Luís? Eu digo, não, eu não saio daqui, vocês continuam vindo para cá, que é melhor para a gente e tal. Então, assim, essas coisas, às vezes a gente está fazendo um trabalho que muitas vezes a gente não entende o que é que a gente está fazendo. Mas é um trabalho que teve um alcance social na cidade muito grande. A gente tem história para contar de todo jeito de pessoas que, assim, se não tivesse um serviço de otorrino para atender naquele momento, realmente tinham tido complicações graves. E isso é um estudo, é o que a gente vem tentando manter hoje. Não é fácil você manter uma estrutura de urgência. Você precisa ter muita disposição, você precisa ter muita, digamos assim, garra para fazer e gostar daquilo que você faz. Porque Pensou em algum momento em desistir, recuar? Olha, se eu disser a você que não, eu estou mentindo. Eu acho que sim. Exatamente, por exemplo, o tempo, né? Você entra numa zona de conforto e às vezes minha esposa mesmo, ela brigava muito comigo. Falava, você não precisa mais fazer isso. Não há necessidade de você ficar trabalhando, para que esse negócio? Mas eu digo assim, o trabalho me move, eu não me imagino nunca aposentado, não me imagino dentro de uma casa, eu nunca tomei um remédio para dormir. No dia que for para ficar na minha casa, eu tenho certeza que eu vou começar a tomar. Então, assim,
o trabalho me motiva muito e eu gosto do que faço. Muita gente às vezes pergunta para mim, doutor Flávio, você ainda está atendendo? Eu atendo muito mais ainda, eu acho que ainda sou o médico que mais atende, entendeu? Porque graças a Deus tem uma equipe que tem a gestão do hospital e eu sou muito mais, muita gente pensa que eu sou gestor. Eu sou muito mais médico do que gestor. Entendeu? E porque gosta da medicina. É interessante isso, porque chegar a 35 anos... Muita gente pergunta, chega gerindo, assim, né? Ele ainda está atendendo? O doutor Flávio ainda atende? O que é que ele está fazendo aqui? Às vezes eu estou lá no domingo, antes aqui no Medjoga, ele atende sempre no sábado pela manhã, é engraçado. Cada 5 pacientes que entram perguntam, doutor, o que é que você está fazendo aquele dia de sábado de manhã? Doutor Flávio, pelo amor de Deus. Podia estar na sua casa curtindo os seus netos. Aí eu sempre falo, meu amigo, é porque é o seguinte, medicina, quando você gosta, é pior do que qualquer vício. Agora, não é só a medicina, eu queria que você aproveitasse esse momento para falar um pouco sobre isso, né? Porque é muito interessante esse seu testemunho de que o trabalho te move, né? De que como ele te alimenta, como ele traz esse ânimo novo todo dia. A minha geração, eu acho que ela foi educada para estudar e para trabalhar. É um pouco da geração mais nova de hoje, que ela foi educada, ou de hoje, no meu ponto de vista, elas estão sendo orientadas para estudar e para viver. Eles não estão errados, só que eu acho que a dosagem do processo ela está um pouco desigual, né? Então, às vezes a gente brinca na roda com os colegas mais antigos dentro do hospital, a gente às vezes fica brincando um com o outro, poxa, cara, eu não entendo, a meninada mais nova, mais ou menos, diz, eu não quero dar o plantão, não quero... Eles são mais seletivos em algumas coisas, só que eu acho que, do ponto de vista da medicina, ela não é uma coisa assim que vem do céu. Você constrói a sua estrada. Então, se você não faz uma base no início, então quem está começando não tem o direito de escolher o que quer atender. Você tem que atender tudo. Você tem que agradecer a Deus do cara ter te escolhido para ser teu médico. Essa é a grande filosofia do negócio. Poxa, você acorda de manhã, tem várias clínicas na cidade. O cara vai ao teu consultório. Poxa, tu já é o escolhido. Papete vermelho para ele. Você já foi escolhido no meio de vários. Então, essa filosofia de trabalho... Graças a Deus eu me atendo, então eu tenho uma capacidade de receber do meu jeito, como sempre recebi todos os pacientes, mas assim, eu me sinto grato quando alguém vai no meu consultório, porque ele me escolheu. Então isso assim, para mim, é minha satisfação. Ele pode até ter tentado no outro e não foi, mas terminou lá comigo, mas ele me escolheu, de qualquer forma. Se não for a primeira opção, for a segunda, for a terceira, mas ele me escolheu. Então, isso é que precisa ser passado para essa turma mais nova. Vocês têm que entender que o paciente, ele tem várias opções, mas ele escolheu. Você precisa valorizar aquele momento que ele escolheu. Porque aquilo é o que vai fazer você crescer na profissão. Hoje, a medicina, ela está deixando de ser aquela medicina humanizada como era antigamente. Então, por exemplo, os médicos hoje, a grande maioria, principalmente um período mais novo, você tem que facilitar o acesso ao paciente. Você tem que dar... Todos os meus pacientes têm meu celular, Nádia. Eu nunca mudei meu telefone. Todos os meus pacientes têm meu celular. Ele responde, viu, gente? Ele responde. Todos. Porque eu acho que é o mínimo que você pode ter, essa oportunidade de coisa. E o WhatsApp foi uma ferramenta fantástica. Porque antigamente você ficava ligando e você não conseguia atender, porque você estava atendendo ou estava virando. Você nem sabia quem tinha. Mas hoje eu sempre digo assim, ó, não liguem para mim, passa um WhatsApp que eu lhe respondo. Sim. Então eu já criei hábitos mentais assim, de cada hora de consultório, cada 2 horas eu paro 15 minutos e vou ver, porque às vezes pode ter alguém numa emergência querendo algum atendimento. Isso eu consigo administrar bem, mas não é fácil, são muitas mensagens por dia. Imagino, né? Médico ainda mais procurado e é uma marca. E até muitas vezes você pode estar se perguntando, porque a Nádia nos chama do Dr. Flávio Santos? Porque o Flávio é um grande amigo de muito tempo, eu acho que foi meu primeiro médico, né? Quantas vezes eu fui parar no consultório do Flávio Santos, nas crises de afonia, tô rouca, Flávio, me socorre, me ajuda. E se tornou um grande amigo e é uma referência. Eu assim, tenho, de fato, muita alegria em estar hoje conversando aqui com você. Obrigado, é um prazer aqui em estar batendo esse papo. E conhecer um pouco mais, né, desses bastidores aí da sua vida profissional. Dr. Flávio Santos, quando é que mudou para o Hospital Flávio Santos? Porque aí nasceu também a estrutura do centro cirúrgico, dando oportunidade para que os médicos otorrinolaringologistas pudessem também realizar as suas cirurgias. Esse foi outro passo assim, muito difícil para a gente ter tomado, porque hoje uma estrutura hospitalar é uma estrutura de um custo muito alto. Mas por que a gente partiu para isso? Porque a gente começou a observar que os hospitais gerais ele não tem muita atração pela área de otorrino, porque é uma especialidade que, digamos assim,
não tem um rendimento muito interessante para os hospitais. Os hospitais interessam pelas coisas de alta complexidade, pacientes oncológicos, cirurgias cardíacas, ortopédicas, urológicas. A otorrino não. Como é uma especialidade que envolve poucos, digamos assim, agregação de valores, ela coisa. Mas o que fez mais a gente fazer foi, assim, melhorar a nossa qualidade de vida. É muito tranquilo para mim hoje. Eu vou para o meu hospital, eu opero normalmente de manhã, e desço uma escada, estou no meu consultório. Se o paciente precisa de alguma coisa, eu subo ali rapidinho. A cidade está crescendo. Hoje, para você se locomover de um local para o outro, você já perde muito tempo. Então, essa comodidade e uma coisa assim altamente especializada fazem diferença. Então, a gente tem um corpo de enfermagem que só faz otorrino. Lá a gente só se opera ouvido, nariz e garganta. Então, por exemplo, como é um hospital de especialidade única, praticamente ao longo desses anos, nós nunca tivemos um caso de infecção dentro do hospital, porque é a mesma coisa. É diferente de você fazer uma cirurgia no hospital geral, que, por exemplo, o paciente acabou de fazer uma cirurgia, digamos, ginecológica, depois vai entrar outra. Então, isso é uma ajuda. E é muito parecido mais ou menos o que a oftalmologia faz, né? Então, você não vai encontrar cirurgia oftalmológica em hospitais gerais. São só nas clínicas especializadas, porque são pacientes que têm que ter um manejo, um traquejo de formação de técnico de enfermagem, de enfermeiro um pouco diferente. E aí, você começou a operar ouvido, nariz e garganta com essa estrutura. Flávio, quais são as cirurgias mais frequentes? O otorrino trabalha muito com a respiração, né? A fala e a audição. Então, assim, as crianças, sem dúvida nenhuma, hoje a cirurgia mais comum de qualquer otorrino em qualquer lugar do mundo, então é a cirurgia de adenoide e de amígdala que afetam as crianças, que mexem com sono, mexem com uma série de coisas, né? Mas a otorrino, ela cresceu muito nos últimos 15, 20 anos para cá, ela está muito dicotomizada. Na minha época, a formação era estritamente ser um otorrino geral, que você tinha uma paquerinha com alguma área. Então, no meu caso, eu era otorrino geral, fazia tudo e tinha uma paquera com otologia, com a cirurgia de ouvido. Hoje não. Hoje você tem uma formação geral durante 3 anos, depois você passa mais 2 a 3 anos numa especialidade. Então, você faz, além do otorrino geral, você faz, você é otologista, você passa 2 anos, 3 anos fazendo só ouvido. Você fazer nariz, quero ser rinologista, você vai para fazer aquilo. Quero mexer só com laringe, mais 2 anos de laringe. Quero fazer com medicina do sono, você vai fazer medicina do sono. Quero fazer plástica facial, você vai fazer plástica facial. Então, hoje, a dicotomização do otorrino é uma realidade. Então, quando você vê o cara assim, o doutor fulano, ele é plástico facial, mas ele é otorrino geral. Para ele ser plástico facial, ele teve que ser otorrino geral. Então, isso foi uma coisa que a especialidade avançou muito em muitos anos. E isso foi muito interessante, porque qualificou muito bem. Hoje a gente tem aqui em Teresina profissionais em todas as áreas, que a gente não deve absolutamente nada a nenhum local do Brasil. Dentro da estrutura do Hospital Flávio Santos, não eram só os médicos otorrino-laringologistas, nem só o corpo de enfermagem para atuar lá no centro cirúrgico. Eu lembro que ainda naquele começo, porque eu também fui muito lá por causa disso. E aí, por exemplo, sua esposa é fonoaudióloga, então os profissionais da fonoaudiologia trabalhando ali em conjunto com os médicos, os profissionais da fisioterapia mais recentemente fazendo, por exemplo, exames de audiometria. E aí foi muito, como você está dizendo, hoje muito pulverizado e dentro do hospital você encontra uma infinidade de atendimentos. A gente sempre optou, Nádia, para a gente não misturar as coisas. O que é que aconteceu? A gente vê às vezes algumas clínicas da nossa área com multiespecialidade lá dentro. Nós só fazemos isso dentro da nossa área, porque o que é que eu enxergava no mercado? Eu digo, poxa, para mim concorrer, digamos assim, com um hospital maior, eu tenho que fazer uma coisa única e que eu faça melhor. Então, por exemplo, hoje a gente tem um atendimento integral dentro das doenças de ouvido, nariz e garganta, que envolve atendimento médico, atendimento fonoaudiológico, atendimento fisioterápico, atendimento bucomaxilofacial, que hoje é muito integrado com o otorrino. Então, assim, a gente dá ao paciente aquelas alterações que eu sempre brinco, do pescoço para cima vem para cá, entendeu? Que a gente consegue te ajudar um pouco. Então, esse é o objetivo. Então, o atendimento hoje ele é multidisciplinar. A fonoaudiologia cresceu muito, a fisioterapia cresceu muito. Então, hoje a gente, por exemplo, coisa que é comum, zumbido, por exemplo. Presente. Entendeu? Eu fui várias vezes lá por causa do zumbido. Zumbido. Hoje você tem um atendimento multiprofissional, que envolve fisioterapia, que envolve bucomaxilo, e tratamento fonoaudiológico e o tratamento médico. Então, com isso você consegue oferecer, digamos assim,
tratamentos que otimizam muito esse tipo de problema. Então, hoje é uma realidade. Então, hoje em dia é assim. Inclusive, dentro do hospital, nós estamos passando por uma transformação futura em breve, que vai ter exatamente esses núcleos especializados. Então, vai ter o núcleo de otologia, o núcleo de nariz, o núcleo de laringe, porque hoje as pessoas já estão focando nisso aí, o núcleo de plástica facial. Então, você vai chegar lá, não, eu quero marcar uma consulta, quero uma plástica facial. Você vai para o núcleo de plástica facial. Eu estou com zumbido, você vai ser direcionado para o grupo de otologia. Eu estou com entupimento no nariz, você vai ser desencaminhado para o grupo de nariz. Estou rouco, você vai ser desencaminhado para o grupo de laringe. Então, assim, tudo isso hoje é o que vai acontecer na medicina do futuro, porque hoje não dá mais para você abarcar tudo com as informações. Então, o que a medicina evolui é um negócio maluco, você não muito consegue. Subespecializada. Subespecializado. E eu nem diria a palavra subespecializada, eu diria a palavra ultra especializada, entendeu? Porque hoje é muito diferente, é muito, muito, muito diferente. É engraçado, por exemplo, eu convivo, por exemplo, eu na minha família tudo é otorrino. Então, a Mariana fez otorrino-pediatria, o Flávio Filho fez otologia, e minha nora é plástica facial. Então é tudo otorrino na minha casa. Então é engraçado, minha mulher disse, eu não aguento mais sair para jantar. Porque quando a gente sai, só se fala e ela é fone e ela fica bestada no meio que as conversas sem ouvir nada, a massa. Você não tem outro assunto para conversar. Eu digo, lascou, porque na família otorrino você quer que a gente fale de quê? Não dá para falar de outro assunto, é só doença de saúde. Além do filho e da filha, que tiveram certamente uma influência grande do pai, ainda teve a nora que chegou também. Uma nora muito gente boa, graças a Deus. O Flavinho trouxe uma mineira para cá que tá, digamos assim, trouxe mais felicidade para casa da gente. Aí quando você fala dessa transformação que vai chegar, a gente está olhando para um futuro a médio e longo prazo do Hospital Fábio Santos? Assim, o futuro eu acho que já não depende mais tanto assim de mim hoje. A gente tem que entender a vida de uma forma bem realista. Eu gosto muito de trabalhar, trabalho ainda muito, mas eu sei que isso existe uma limitação para frente. Então, agora as gerações novas estão chegando e eles estão decidindo colocar coisa para frente, né? Então, são novas ideias que estão chegando, são novas, digamos assim, objetivos, forma de pensar novos, que a gente vai ter que se adaptar, né? Então, assim, para mim, às vezes é um pouco difícil se adaptar a algumas coisas, mas eu estou conseguindo me adaptar. Já eu acho que eu evolui muito nesse aspecto de entender esse processo da internet, do Instagram, de não sei o quê. Inteligência artificial. Então hoje é muita informação. Então assim, você pega, para mim, eu digito no dedinho ainda aqui, ó. E não tive essa esfera. Então vai no dedo, eu vejo um minuto. É um negócio assim, se eu vejo meu neto com 7 anos, é um negócio, rapaz, como é que pode? Mas é assim, é o mundo, é a mudança que você tem que se adaptar. Entendeu? E eu acho que a tendência mais desse mundo digital, ele é uma realidade, veio para ficar, e quem não entrar nele vai ficar fora. É isso mesmo. Realidade que já está no presente, não é mais futuro. Você não vai Como é que você imagina a tecnologia ajudando esse futuro do Hospital Flávio Santos? Hoje, assim, a inteligência artificial, que é o grande, digamos, o ChatGPT, que é o grande lance da coisa, né? Eu acredito que ele vai ter um impacto muito grande. Hoje é difícil um paciente, se tiver, por exemplo, um problema mais sério, que ele não vá primeiro no Dr. Google. Então é engraçado, eles chegam no consultório, tu fala, eu já sei que eu tenho essa doença, eu sei que meu tratamento é esse, eu vim aqui para o senhor dizer qual é a sua opinião, se eu faço esse, eu faço esse, eu faço esse. Aí eu brinco sempre assim, olha, o Dr. Google está matando muita gente. Cuidado com o Dr. Google, né? Mas a inteligência artificial, com esses bancos de dados que eles conseguiram montar, eu fico brincando com ela às vezes em casa. Eu boto às vezes coisas desafiadoras e é engraçado como ele acerta numa grande maioria das vezes. O raciocínio lógico, né? Então isso digamos assim, eu enxergo isso às vezes com um olho e com uma preocupação. Porque a medicina, ela é uma coisa muito de uma decisão às vezes de momento. E o computador não pensa por você. Ele pensa que você ele tá te dando uma resposta do que perguntou. Mas só que essa resposta que ele está dando, ele pode servir para A, para B, para C, mas pode não servir para D. Então, essa decisão, ela nunca vai ser tirada do médico, que é o que eu chamo que é o bom senso na medicina. Então, todo médico tem que ter bom senso em qualquer situação. Então, a gente vê, por exemplo, às vezes coisas que eu não concordo, às vezes paciente numa fase ultra terminal, o pessoal querendo fazer coisa ainda
pra quê, gente? Ele ia morrer meio-dia, vai botar pra morrer 6 horas da tarde e vai deixar todo mundo num sofrimento coletivo, não só o paciente, a família, custo. Isso não vale a pena. A vida é uma coisa finita. Todos nós sabemos disso. A medicina prolonga a vida desde que te dê qualidade de vida. Isso é muito importante. Então, isso é a minha forma de pensar. Ninguém é obrigado a pensar como eu. Mas eu sempre tive essa forma. Eu sou um cara de cabeça muito boa, graças a Deus. Eu tenho uma forma de entender as situações. Aprendi isso muito na minha casa. Então, olha, só o isso fato, é muito Flávio importante. Santos, de você nunca ter tomado remédio para dormir. Pra nada. Eu estou impressionada. Porque meu pai aprendeu, o melhor remédio é o que meu pai dizia: meu filho, quando você tiver algum problema, você nunca resolva um problema durante o dia, só no outro dia. Porque Cabeça você precisa fria. tempo para ter cabeça fria. E sempre que você tiver algum problema, você pare e pense: é resolvível? Deixou de ser problema. Não é resolvível? Aceite. Então, eu consigo trabalhar isso na minha cabeça de forma muito, muito fácil, muito objetiva. Os colegas que ouvem, pô, Flávio, tu vai dizer, não, cara, porque não adianta, não pode ser assim. Flávio, você é muito, assim, em muitos momentos procurado por colegas mais jovens para ser ouvido. Porque, assim, engraçado. É como se fosse, sem dourar muito essa pílula, mas com muito, é muito fácil perceber a importância que você tem Hoje a no gente seu vê, meio. por exemplo, eu tenho dentro da minha equipe hoje colegas que foram meus alunos, colegas que eram estudantes de medicina que me acompanharam e hoje trabalham comigo. Foram estimulados a fazer otorrino porque a gente realmente, eu não tenho medo de dizer que a gente influenciamos uma geração assim. Tá? O fato do hospital estar localizado na frente do hospital escola, o pessoal passava lá na frente todo dia. Eu lembro que a gente, na nossa recepção um tempo atrás, há muitos anos atrás, eu botei um telão, né? E o pessoal tava reclamando de espera. Eu digo, poxa, a gente precisa despistar o pessoal aqui para a espera ser mais calma. Aí começamos a botar vídeos, né? Tocava música, engraçado, com a reclamação mudar pra você ver como é a natureza humana. Aí os caras escreviam nos papéis de reclamação, doutor Flávio, música. é um absurdo, estou aqui, você só bota músicas de inglês, eu quero ver um forró do Hélio Safadão, sei lá o que é que botava. Eu digo, ó, o negócio tá funcionando, entendeu? E a gente botava uns computadores, naquele tempo que começou a internet, eu tinha 4 ou 5 computadores na recepção com os pacientes. E aí os alunos de medicina, que era ali da faculdade, principalmente da UESP, que era ali, vizinho a gente, os alunos, tinha muito aluno do interior, e alguns foram falar comigo, doutor Flávio, será que a gente podia usar a sua internet aqui? Porque a gente ia dizer, não, meu filho, pode, mas só à noite. Durante o dia não tem, que é para os pacientes. Não, tá bom. Então, durante a noite, vários iam para lá. E eu ficava lá fazendo pesquisa, naquele era do tempo que ligava lá, aquela ligação, não me lembro bem daquele barulhinho. Mas ajudavam muito essa turma. E com o tempo foi se passando as coisas. E essa semana mesmo eu resolvi. Uma paciente mandou uma mensagem pro meu filho, dizendo, por favor, eu queria que esse negócio chegasse ao doutor Flávio. Aí o Flávio filhinho hoje, ó pai, que me mandaram o quê? Era um garoto que eu tinha operado quando ele era muito pequeno, de Parnaíba. E a mãe ficou muito grata, porque o garoto ficou bem. Ela, do Flávio, ele cresceu ouvindo o seu nome. Ele fez medicina porque ouviu o seu nome. Hoje ele vai se formar médico e mandando convite para mim para a formatura em Parnaíba. Então, assim, essas coisas motivam muita gente, entendeu? E isso aconteceu muitas vezes. A gente é sempre chamado para coisas, a gente tem que ser bom, o osso é aberto, a gente sempre está apoiando todo o pessoal que vem atrás. Porque a coisa é muito simples, você não faz nada só, Nádia. Então, quando você vê ali no hospital, ali não fui eu, entendeu? Assim, eu posso ter contribuído um pouco mais. Mas ali tem história de muita gente boa. Tem história do Paulo Rogério, tem história do Jean, tem história do Ariveto, tem história de todo mundo. Até os mais novos que chegaram agora. Então, a gente construiu aquilo, foi uma equipe junto que entendeu o que era o que a gente tinha que propor. Então, sempre 2 princípios que a gente nunca abriu mão. É da ética e da medicina de qualidade. Isso aí eu não abro mão. Então, todos que estão comigo é porque concordam com esses princípios. Aqui em Teresina existia um mercado paralelo muito forte, com esses pensão, nós nunca se trabalhamos com esse pessoal lá dentro do hospital. Sempre a nossa medicina foi medicina ética, porque é isso que nos move.
fazer a coisa correta, que o resultado vem, não tem Pacientes jeito. espontâneos. Né? Precisa esse negócio, entendeu? Aí chega a hora que o paciente, só voltando um pouco lá para o começo da nossa conversa, entra no consultório e diz assim, mas o senhor que é o Flávio Santos, Flávio Santos? Como então o senhor disse hoje? Antigamente, eu já estou com meus 60, mas quando eu tinha meus 35 para 40 era muito engraçado. Chegava o pessoal, uma vez chegou um senhor também de fora e consultando, eu notando ele agoniado na consulta. E eu explicando, ele veio com um tumor no ouvido e disse, você vai ter que operar nisso aqui. Ele disse, doutor, não leva mal não, que eu vim lá andei não sei quantos quilômetros pra vir aqui, mas eu vim consultar foi com seu pai. Não foi com o filho. Aí eu digo, cara, o negócio complicou, porque meu pai nem médico é. Mas quem é o Flávio Santos? Eu digo, não, sou eu mesmo. O senhor que é o doutor Flávio? Foi o senhor que operou fulano, me diga como é o nome do seu amigo. Aí eu entrava no bagulho, fulano de tal, que mora na rua tal, na cidade tal. É esse mesmo. Não, foi o que eu operei. Mas doutor, não é possível, o senhor ainda tá muito menino, como é que o senhor já não sei o quê? Então, essas histórias eu convivi muito ao longo do tempo. Maravilha, entendeu? né? Muito isso aí, muito. Ainda hoje, às vezes, chego, lógico, vai chegando e pergunta, às vezes assim, eu digo, não tem mais velho, tem mais novo agora, com o mesmo nome. Eu falo do Flávio Filho, eu digo, tem mais novo, mais velho não tem. Mas Flávio é Santos assim, sou eu mesmo. Sou eu mesmo, engraçado. Flávio, como é que foi se descobrir ali médico no meio de uma família que seu pai não era médico? Só meu pai que não era médico na minha família. Minha família é uma família de médicos. Eu devo ter, assim, acho que se brincar, uns 40 primos médicos. É mesmo? Então, a nossa família é uma família de médicos. Sua mãe era? Minha mãe era bioquímica, entendeu? Então, assim, o Luiz Ayrton, meu irmão, me influenciou um pouco. O Luiz começou a fazer medicina, naquela fase eu sem saber o que eu queria da minha vida. Pensei em fazer odontologia, depois fiquei, vou fazer medicina mesmo. Aí entrei na medicina, já por uma influência do Luiz. E fui ser otorrino, porque tinha influência do meu tio, que era o Volner, que era otorrino já aqui. E estudando em Recife, quando eu via nas férias, sempre eu acompanhava. E ele sempre falava, você vai ter que vir trabalhar comigo. Você vai ter que vir pra cá, não sei o quê, PPP, tá. E foi a coisa ganhando isso. Mas a nossa família é uma família de médicos. Eu tenho vários primos que se juntassem toda a minha família, dava para montar um hospital com tudo quanto era especialidade dentro. Que maravilha. Lá em Recife você conheceu sua esposa? Foi. Aí eu em Recife, estudando na faculdade, o curso de fonoaudiologia da faculdade da Márcia, eles tinham aula prática de anatomia na minha faculdade, na UPE. E eu era monitor de anatomia nessa época. E conheci a Márcia lá. E foi assim, digamos, a minha grande sorte, entendeu? A gente casou muito cedo, né? Eu fui pai muito cedo também, mas foi assim, o meu alicerce, quem segurou toda essa peteca ao longo do tempo foi a Márcia. A gente já vai fazer quantos anos mesmo de casado agora? 86 pra cá, dá quantos anos? Faz as contas e dá uns quase 40, né? 38, né? 39. É uma vida, entendeu? Uma vida. Mas assim, eu tive muita sorte. Eu acho que a estrutura da família é a mulher, entendeu? Ela conseguiu com o seu jeito, ela é uma pessoa muito na dela, muito tranquila, a máxima é de conversar muito, mas ela é de agir muito no momento certo. Então, realmente, ela foi quem educou praticamente mais ou menos, até que eu posso dizer assim, porque eu muito tempo ausente, às vezes eu me cobrava pouco, que não podia ir pegar um no colégio, aquela coisa toda. Mas assim, eu acho que tudo se completa. E quando você tem a sorte de encontrar o seu lado que lhe acompanha até o final, hoje em dia é uma coisa difícil, mas é o que a gente procura transferir isso para os nossos filhos. Eu acho que a estrutura da família é a coisa mais importante para qualquer pessoa. Você não consegue vencer nenhuma dificuldade na sua vida se você não tiver uma estrutura familiar. Por falar nisso, né? Seu pai é vivo, né? Com 93 anos de idade, mas a morte da sua mãe, que foi vencida, infelizmente, por um câncer, acabou gerando um projeto muito bonito, que foi o projeto que o Luiz Ayrton toca, né? Que é a Fundação Maria Carvalho Santos, que era o nome da sua mãe, que eu cheguei a conhecer, inclusive. E, recentemente, você perdeu uma irmã também por câncer, né? Como é que você encarou tudo isso? Essa história da fundação é uma história muito, muito interessante. Eu lembro que minha mãe, na época, e tá falando isso em 1995, 96, ela faleceu em 97. Eu lembro que ela teve um câncer que foi muito agressivo, teve várias metástases, e naquela época não existia esses remédios mais novos para dor. E eu me lembro que o Luiz falou, Flávio, tem um remédio na Bélgica, eu vou mandar para os caras, não dá, não está muito mal. E a gente mandou buscar esse remédio na Bélgica. Na época era uma importadora só em São Paulo que trazia. O cara vendia e dizia assim, eram uns adesivos. Dizia assim, não tem problema, a caixa é fechada, se você não usar todo, nós recebemos de volta.
que era um preço absurdo, eu não me lembro mais, mas era assim como se você fosse trazer para $1 hoje, era como se fosse cada adesivo, tipo, $400, era um negócio assim. Eu me lembro que meu pai já estava, coitado, exaurido, e eu cheguei para o Luiz, dia pai é seu, dia ímpar é meu, mas mamãe não vai morrer com dor. E ela teve uma morte tranquila, sem dor, com a menina bem esse adesivo. Foi aí que o Luiz Ayrton teve a ideia da fundação. Ele, mastologista, ele virou para mim, pô, Flávio, tô decepcionado comigo, o que foi que houve, cara? Rapaz, como é que eu tô aqui nesse negócio? A gente viu o que a gente passou com a mamãe, a gente pode, e a gente viu o que a gente sentiu, vou botar uma fundação. Mas eu pensei que ele tinha falado aquilo da boca para fora. E transformou a fundação no que é hoje, entendeu? Atendendo milhares, um trabalho muito bacana que ele faz, enorme, que tá aí, vai ficar para quem quiser tocar. Então foi assim que surgiu a história da fundação, né? Aí a Mara foi outra coisa também que abateu a todos nós na família pela precocidade, pela forma, no seu auge profissional. Graças a Deus, assim, mais uma vez a estrutura familiar foi o que salvou a gente, entendeu? A ligação do meu cunhado Zé Ribeiro com meus sobrinhos. Então, assim, a estrutura que eles tinham deles de casa familiar, eu acho que foi o que manteve a gente, todo mundo, muito junto e muito forte. E a gente está até hoje, assim, vivendo do bom momento do passado. Nós tivemos esse ano uma alegria muito grande aqui com essa discussão que houve na terraça aqui para ela. Eu me emociono porque os amigos verdadeiros proporcionaram para a nossa família essa homenagem para irmã. Foi o Luiz Fernando. Obrigado. Paixão. Mas é assim, mais um momento hoje é de alegria. Eu estou muito feliz que está aqui, porque essas coisas tocam a gente. Eu imagino, ela morreu muito jovem, 40 e... Tinha 53. 53 anos, 53 anos, 2 filhos, lindos. Mas é assim, Nádia, a gente sempre aprende, sabe, com essas coisas. A natureza humana, eu acho que o grande mistério da natureza humana é esse, né? A gente sabe que a única coisa que vai atingir a gente um dia é isso, mas a gente nunca está preparado para isso. Então a gente se pergunta muito, a gente é uma família de católicos, todos nós somos católicos, e isso ajuda um pouco a gente nesse momento. Me desculpa pela emoção, é porque, tipo assim, nesses momentos, a cabeça gira um pouco e vem lembranças muito boas. E às vezes isso mexe um pouco com a gente. Mas a gente, graças a Deus, está conseguindo seguir em frente. A emoção, ela faz parte da humanidade. Eu acho que assim, a gente não deve ter medo de se emocionar. Assim, eu às vezes, eu até evito às vezes falar coisas da Yamane como eu nas entrevistas, porque não é a primeira vez que me acontece isso que acabou de acontecer. E às vezes eu tento me controlar. Eu vinha pensando, se perguntar alguma coisa, eu vou tentar me controlar. Mas é um negócio que você não controla, entende? Vem de cima, vem para isso marca a gente. Mas é muito bacana, eu fico feliz, eu tô assim, mas eu tô feliz pelo que eu tô sentindo. Inclusive para uma homenagem recente que ela recebeu também aqui em Teresina. Muito bacana, né? Ela recebeu ali, vai ser o nome dela ali na rotatória ali da UF, vai ser uma praça com o nome dela. Maravilha. Eu acho que vai ser bem legal, ela merece, ela tem muita coisa bonita em Teresina, ela embelezou muito a cidade, a gente às vezes não sabe. Mas tem várias coisas feitas por ela e pelo Zé Ribeiro aqui na cidade que realmente mudou um pouco o perfil, né? Era uma talentosa, de fato. Na parte hospitalar, então, muitos hospitais aqui que você vê em Teresina tiveram o dedo deles. Vamos falar dos netinhos que chegaram para alegar a sua alegria, vida? Essa é a melhor coisa do mundo. Eu acho que a gente já deveria nascer na vida avô, não pai. É mesmo pai com açúcar? Acho que é pior. Eu sempre dizia, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ter um chefe. Eu brinco muito com ele. E eu tenho um chefe, o Henrique foi meu primeiro neto, é meu chefe, então é muito engraçado. E aí eles vão crescendo, a gente vai vendo essas identidades e é é um amor diferente pro neto. Eu acho que, assim, só sabe quem experimenta. E eu, graças a Deus, tive a sorte de ter 2 netos, só tenho 2 netos, o Henrique e a Sofia, que são filhos da Mariana com a Alexandre. E assim, realmente a gente passa a semana toda querendo que dê sexta-feira para ir resgatá-los lá para casa. E aprende muito com eles. Demais, tudo. A gente fica... É diferente, é uma coisa muito diferente. E você rejuvenesce muito com o neto. Porque você começa a fazer coisa de novo que você fazia lá para trás, que é
é muito gratificante. Assim, a natureza ela é muito perfeita, Nátia. Deus fez nós muito perfeitos. Entendeu? Em cada fase da vida, se você for imaginar, é uma perfeição que não existe um negócio mais perfeito que a natureza humana. Porque você passa pelas fases no momento que você precisa passar, né? Então, lógico que é diferente. A educação de um filho não tem nada a ver. Eu vejo muito da Mariana quando eu levo lá para casa as recomendações, né? Pai, não faça isso, não deixe fazer isso, preste atenção nisso. Eu digo, certo. Faz nada, Na hora que faz entra tudo aqui, errado. vou dar uma enrolada bacana. É por isso que dizem que amor e a avó estraga, né? Mas é assim mesmo, avô foi feito para estragar mesmo, né? Tá Porque certo. as recordações que a gente fica dos avós são as boas recordações, né? A gente não tem a recordação do avô, eu vou brigar. Não, avô tá tudo ali, ó, Tá pra tudo resolver legal. seu problema. Isso é muito bacana. Flávio, olha, viu? foi uma alegria conversar com você hoje, entrar um pouco nessa sua história, na intimidade, trazer para nossa audiência quem é o Flávio Santos profissional, quem é a pessoa Flávio Santos que tá por trás daquele jaleco, né? Quem é o pai, quem é o avô, quem é o irmão, quem é o filho. Muitíssimo obrigada pela confiança. Eu que agradeço, Nádia. Eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje, bater esse papo. Eu acho que assim, essas coisas espontâneas, quando a gente fala, a gente reflete muito e aprende muito com isso aqui. Você está longe de imaginar o que essa entrevista hoje está me ensinando. A gente mim também, viu? aprende muito. Eu acho que isso é que é importante. A gente está sempre querendo crescer como pessoa e isso é muito bacana. Muito obrigada, Obrigado de a verdade, você. meu amigo. Muito boa Entendeu? sorte no futuro Tá aí no ótimo. Hospital Flávio Vamos Santos. embora, hein? E muito obrigada também aos nossos parceiros que nos acompanham nessa jornada do Pod Saúde Pi, o Hospital São Paulo e o Vilar Hospital de Olhos. E a gente se encontra no próximo episódio do Pod Saúde Pi. Tem muito conteúdo já muito bacana para você acompanhar aqui no nosso canal. Até a próxima. Tchau!